Um dos maiores desafios da igreja brasileira, nós sempre falamos sobre isso, é o de ganhar pessoas para Jesus. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o desejo do nosso coração. É de ganharmos vidas para Cristo. Esse é um mandamento do Senhor, de ganharmos almas para o Senhor. Mas o grande desafio também está, e é um desafio maior do que o de ganhar, é o desafio de cuidar das pessoas, de discipular as pessoas. Por isso que esse treinamento é muito importante. E você que participou do TD, você que está aqui hoje à noite, eu quero parabenizar você, porque você valoriza isso. Eu vejo os irmãos fazendo anotações, anotando, fazendo comentários sobre as ministrações, as palavras que o pastor Ebe trouxe sábado, e as palavras que os outros pastores trouxeram são tão preciosas. Eu mesmo aprendi tanto, e eu tenho que continuar aprendendo nessa área, todos nós. Então quero encorajar você, se você não esteve presente, se você perdeu alguma das ministrações, né, no próximo final de semana, domingo, o pastor Rai estará aqui com os DVDs. Adquira esse DVD, isso vai fazer grande diferença na sua vida e na vida dos seus discípulos. Lembrando bem que para ser um bom discipulador, eu preciso primeiro ser um bom discípulo. Assim enfatizou o pastor Ebe no sábado. Então o nosso grande desafio é, pela graça e misericórdia de Deus, nós cuidarmos muito bem de cada pessoa. Nós acreditamos que isso não é uma utopia, isso não é um sonho irrealizável. Nós acreditamos que o que Jesus disse em Mateus 28, 18 e 19, Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava dizendo, olha, isso não é uma concepção irrealizável, isso não é uma história, um conto de fadas, isso é uma realidade. Nós podemos ganhar pessoas e podemos cuidar muito bem delas, sim. E Jesus disse: eu estarei convosco nessa missão até o fim, amém? Até a consumação dos séculos. É por esta razão, querido, que nós damos tanta ênfase em células. Nós falamos tanto nas células, nós enfatizamos tanto as células, nós acreditamos tanto na célula, nós encorajamos cada pessoa a ser um líder de célula, nós encorajamos as pessoas a estarem, os irmãos, as irmãs, os novos convertidos, assim que a pessoa converte, nós enfatizamos o fato dela estar congregando numa célula, dela ser inserida num contexto de célula. Isso é tão importante, por quê? Porque é um mandamento, nós temos que obedecer. Então, quando nós estamos liderando uma célula, quando nós estamos convidando pessoas para irem à célula, quando nós nos dispomos para discipular alguém, nós não estamos fazendo algo que não seja obedecer. Nós estamos obedecendo a última ordem dada por Jesus. Ele disse: ide e fazei discípulos. Jesus não disse: ide e fazei convertidos. Fazer convertido é muito fácil. Tem gente convertendo pelo rádio, tem gente convertendo pela televisão, tem gente convertendo através de um panfleto, tem gente convertendo através de um cartaz, tem gente convertendo através de livros evangélicos, tem gente convertendo pela internet, tem gente que aceita Jesus pelo MSN, pelo Orkut, tem muita gente aceitando a Jesus. Mas o grande desafio é de nós discipularmos essas pessoas, cuidarmos dessas pessoas. Esse é o grande desafio. E é por isso que nós falamos em discipulado. É por isso que nós somos uma igreja baseada em células. É por isso que nós estamos com o MDA, que é o modelo de discipulado apostólico. O MDA é a microcélula do discipulado. O MDA é o meu discípulo amado.
O MDA é o meu discipulador amado. Amém? Oh, glória! É por isso que nós damos ênfase nisso. É importante nós entendermos isso. Mas os pastores falam muito sobre discipulado. O líder de célula fala muito sobre discipulado. Nós ouvimos falar muito em discipulado. É porque nós queremos obedecer, e queremos ser uma igreja que atende o chamado do Senhor e que cumpre com a grande comissão. Que ganha almas e que cuida muito bem delas. Glória a Jesus. Por isso que nós acreditamos. Acreditamos porque Jesus acreditou no discipulado. Nós falamos, poxa, mas para ser um bom discipulador, tem que ser um bom discípulo. Jesus foi um excelente discípulo. O seu pai era o seu discipulador. Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a do meu discipulador. Eu vim para mostrar, para dar o exemplo que eu tenho recebido do meu discipulador. Jesus foi o melhor discípulo que já existiu. O discipulador dele disse, você tem que ir para a cruz, e ele foi. Mas o discipulador dele disse, aqui está meu filho, meu discípulo, em quem eu sinto prazer. Então Jesus foi um excelente discípulo. Então o que eu vou estar compartilhando com você aqui, é sobre Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de discipulador. Agora eu não vou estar falando muita novidade para você. Porque os tópicos que eu vou estar citando aqui, que eu vou estar discorrendo, são coisas que todos os pastores já falaram. Então, alguém poderia dizer, pastor, então vai ser repetitivo. Talvez alguém pudesse interpretar assim. Mas eu estou feliz com isso, sabe por quê? Porque eu creio que nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Nós estamos falando a mesma linguagem de Jesus. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus fez. Ele é o nosso maior exemplo. Diga para o seu irmão, siga o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Interessante que o foco da liderança de Jesus esteve em formar pessoas. O foco do ministério de Jesus fez milagres, Jesus operou maravilhas, Jesus fez tanta coisa. Mas o foco principal do ministério de Jesus foi fazer discípulos. E Jesus se dedicou intensamente a isto. E nós vamos ver então alguns desses momentos. Como eu falei, várias dessas coisas aqui os pastores já falaram, não vou estar me aprofundando muito nelas, inclusive. Mas, em primeiro lugar, Jesus tomou a iniciativa de fazer discípulos. Para termos discípulos, é preciso estarmos dispostos a discipular. É preciso tomar a iniciativa. Algumas pessoas não fazem discípulos e às vezes dizem, mas é porque não me dão nenhum discípulo. É porque não apareceu nenhum. Mas olha o que Jesus fez. Lucas 6, 12, 13 diz que naqueles dias, retirou-se o Senhor para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus levou tão a sério fazer discípulos. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Veja que Jesus buscou a Deus. Ele orou, Senhor, quem serão os meus discípulos? Deus me dê sabedoria, mostra-me, gere esses discípulos no meu coração. Então a boa maneira da gente começar, primeiro, temos que ter disposição para isso. Segundo, buscar o coração de Deus com relação a isso. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele tomou a iniciativa de fazer discípulos. Segunda coisa, ele estabeleceu proximidade. Seus discípulos estavam ao seu lado, viviam com ele. Marcos capítulo 3, versículo 14. Diz que então designou 12 para estarem com ele. Era para estar com ele. Dia desses agora, um discípulo meu me chamou a atenção. Muita boa e carinho. Mas eu gostei do jeito que ele falou comigo. Ele disse, pastor, eu te amo tanto. Mas eu preciso te falar algo. Ele deu uma volta tão longa. Eu digo, aí vem. Eu te falei para ele, mano, fala que eu já estou pronto. Pode mandar chumbo.
Ele disse: sabe o que é, pastor? É que eu quero estar mais perto do irmão. Eu tenho andado tão distante, eu quero caminhar junto, né? E interessante que estávamos tirando um tempo gostoso, Isaías e eu, estávamos conversando, e nós estávamos falando que, quando ouvimos o pastor Eibe falar, nós aprendemos tanto, mas quando nós estamos convivendo com ele, quando nós estamos juntos dele, nós aprendemos muito mais. A proximidade transmite vida também. E Jesus fazia isso com os seus discípulos. Eu valorizo muito isso. Muito, muito mesmo. Certa vez alguém usou uma expressão, me falou assim, me perdoe a expressão popular, não fique escandalizado que eu vou falar, mas a pessoa disse: Sandro, você é um puxa-saco do pastor Eibe. Não foi aqui, isso foi fora daqui. Aí eu parei para pensar, eu fiquei tão feliz. Por quê? Porque ele estava me vendo junto dele. E para mim, tudo é motivo para mim estar junto no meu discipulador. Pastor, o senhor vai viajar, né? E eu comecei a fazer isso, querido. Eu preciso voltar a fazer até mais, eu tenho feito tão pouco. Mas eu quero aproveitar as oportunidades. Pastor, o irmão vai viajar? Vou, amado, vou sim. Irmão, já tem que ele leve no aeroporto? Já saio na frente para ninguém pedir antes. Ele fala: mas irmão, é 3:30 da manhã, estou lá, 3 horas. Né? Nem durmo, com medo de perder a hora. Né? Ah, o carro bateu, quer que leve na oficina? Né? Já tem vários querendo ir. Sabe, querido, é querendo valorizar o tempo de estar juntos. Porque quando estamos juntos, aprendemos muito. Terceira coisa, Jesus desenvolveu vínculos de amizade. Pastor Canté estava falando sobre isso. Jesus disse em João 15:15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Jesus disse: mas tenho-vos chamado de amigos. Diga comigo, amigos. Diga para o seu irmão: não eram só discípulos, eram seus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Pastor Canté já falou sobre isso, eu vou para o próximo ponto. Jesus transferiu vida aos seus discípulos. João capítulo 13, versículo 15, diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, quando nós lemos os Evangelhos, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vemos o coração de cada um dos seus discípulos. Eles fizeram a mesma coisa que o mestre fez, que o discipulador fez. Até na morte, com exceção de João, que não teve uma morte sacrificada, todos os outros, mas João também ficou preso. Não foi tão fácil para João. Mas a morte dos discípulos foi morte de sacrifício. Alguns foram atravessados. Tiago, por exemplo, Tiago morreu. Tiago foi atravessado com uma lança de um lado para o outro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, cortaram a seu pescoço, a sua cabeça foi lançada fora. Paulo foi decapitado, meu irmão. Outros foram cerrados vivos no meio, porque foram bons discípulos. Sabiam que Jesus estava com eles até o fim, e eles foram com Jesus até o fim também. Jesus transmitiu vida, paixão para eles. Quinta parte, é que ele se comprometeu com eles. João capítulo 13, versículo 1, olha o que Jesus disse: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, olha que versículo maravilhoso, oh Deus, diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim.
amou o tempo todo amou. Tivemos momentos em que foi preciso Jesus ser mais duro. Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus repreendeu os discípulos quando estavam brigando para ver quem é que seria o próximo na hierarquia. Jesus corrigia seus discípulos. Jesus também era muito amoroso, mas ele buscou o melhor e cuidou de todos eles até o fim. Por quê? Porque Jesus era comprometido com eles. Jesus também capacitou os seus discípulos e delegou autoridade. E dentro do discipulado nós temos isso. Nós formamos discípulos que são fazedores de discípulos. Nós estamos fazendo discípulos, é por isso que nós encorajamos os discípulos. Nós falamos: olha, nós estamos vendo você já discipulando outras pessoas. Nós estamos vendo você como um líder de célula. Eu estou aqui abençoando sua vida, te ouvindo, estudando a Bíblia com você. Estou orando, mas eu também estou te preparando para você ser um líder poderoso. Porque Jesus fez isso. Jesus também preparou para o ministério. Então, queridos, nós como discípulos vamos ouvir sempre: olha, você tem que ser um líder de célula. Você vai ser um líder de célula. Quando você for líder de célula, aí, você vai ser um supervisor de setor. Você vai ser um supervisor de área. Você vai ser um pastor de distrito. Você vai ter uma região. Você vai ser pastor, querido. Você vai ser pastora. E alguém poderia dizer: mas eu tenho meu trabalho secular. Não tem problema, continua com o seu trabalho secular, mas você vai ser pastor. Você vai ser pastora. Por quê? Porque Jesus fez isso. Ele capacitou os seus e delegou a autoridade ministerial. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ele também ajudou os seus discípulos a possuírem revelação na palavra de Deus. Ele cresceu na palavra, ou melhor dizendo, os discípulos cresceram na palavra. Jesus estudava a palavra com eles, explicava a palavra. Veja só, em Lucas 8, versículo 9 e 10. Os discípulos perguntando: Senhor, nós queremos ter revelação na palavra. O que significa, Jesus, essa passagem bíblica? Em outras palavras. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Senhor, que passagem bíblica é essa? Que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer o mistério no reino de Deus. Reticência, porque Jesus começa a explicar o que significa aquela história. Outra coisa tão linda: ele motivou os seus discípulos com a visão do reino de Deus. E é por isso que nós motivamos os nossos discípulos com a visão das células, com a visão do discipulado, com a visão de ganharmos almas para Jesus, de ganharmos fortaleza para Jesus, de você ganhar as pessoas da sua rua, do seu condomínio, da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho. Aonde você chegar, o reino de Deus vai ser estabelecido. A marca de Jesus está ali, porque você é o embaixador de Cristo. Então Jesus passou a visão, motivou. Em Mateus 4,19 ele disse: vinde após mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens, eu vou fazer vocês ganhadores de almas, eu vou ensinar vocês como é gostoso ganhar almas. Em João capítulo 4, versículo 35, Jesus está conversando com o discípulo. Ele olha para os campos e diz: vocês não estão falando que ainda faltam 4 meses até que chegue o momento da colheita? Mas eu já estou olhando, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: olhem bem, ergam bem os olhos e vejam os campos, porque já branquejam para a grande colheita. Amado, cuide bem da sua célula, cuide bem dos seus discípulos, porque eles vão dar frutos. Eu já estou vendo, nós já estamos vendo sua célula crescer, multiplicar, seus discípulos fazendo outros discípulos. Continua ali, continua semeando, continua cuidando daquela semeadura, cuidando daquilo que Deus deu para você cuidar, porque a colheita é grande, você vai ver o fruto do seu trabalho. Continua se dedicando. Que coisa tão preciosa. Então Jesus, amados, teve discípulos, viveu para os seus discípulos, investiu sua vida nesses homens. Não eram homens perfeitos, eram homens que precisaram entregar, converter durante a caminhada com o Senhor. Tiveram que
ser transformados, mas depois eles ficaram cheios do Espírito Santo. Muito à frente, nós encontramos esses homens como apóstolos, aqueles homens rudes, aqueles homens que deram trabalho lá na frente, se tornaram apóstolos e líderes da igreja primitiva. Eles já estavam discipulando outras pessoas, estavam implantando igrejas, estavam investindo, como Jesus investiu na vida deles, eles já estavam investindo na vida de outras pessoas. Nós vamos à palavra, e no livro de Atos nós encontramos, inclusive aquela mensagem, se você ainda não ouviu, o pastor já ministrou essa mensagem aqui, o pastor Rai tem um DVD, o fator Barnabé. Essa mensagem é tremenda, porque ali nós vemos Barnabé reproduzindo. Barnabé viu o que Jesus fez com os seus discípulos, ouviu os discípulos falando como Jesus se relacionava com eles, e ele fez a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Se não fosse Barnabé, não existiria o grande apóstolo Paulo, que escreveu mais de metade do Novo Testamento. Porque Barnabé reproduziu o que Jesus fez, investiu em Saulo, que depois veio se transformar no grande apóstolo Paulo. E Paulo fez a mesma coisa. Paulo investiu em Silas, investiu em Timóteo, investiu em Lucas e em muitos outros, e esses outros em outros, esses outros em outros, outros em outros, até que chegou em você. Discípulos fazedores de discípulo, e de você virão outros, virão outros, virão outros. Diga para o seu irmão: grande será a sua descendência espiritual. Começou com Jesus, nosso maior exemplo. Jesus, nosso maior exemplo. O discipulado, então, ele traz crescimento, traz transformação. O pastor Eibe estava falando sábado que o que é discipulado? Discipulado é transferência de vida, é transferindo da vida de Jesus que está em você para a vida do seu discípulo. E sabe, deixa eu falar uma coisa para você: não existe nada mais gratificante. Não existe nada mais gratificante do que você ver alguém chegar com você e dizer obrigado. Obrigado porque por sua causa eu venci o vício. Obrigado porque por sua causa eu voltei para minha mulher. Obrigado porque por sua causa eu consegui ver meus filhos que eu não dava valor. Obrigado porque hoje eu sou um trabalhador, eu trabalho. Obrigado porque teve momentos em que você teve a coragem de olhar para minha cara feia e braba e mostrou que eu estava errado, chamou minha atenção. Obrigado porque você me ligou quando eu não ia para a igreja. Obrigado porque você me telefonou tantas vezes, depois que soube, através de outras pessoas, que eu tinha brigado com a minha mulher, tinha brigado com meu pai, ou com a minha mãe. Obrigado porque você se incomodou, ficou incomodado, porque que eu não fui na reunião da célula. Por que eu não estava congregando na cela? Obrigado porque você ficou no meu pé, dizendo que poderia estar comigo a qualquer hora, e podia ser de madrugada, mas você ia me discipular. Obrigado porque eu sou uma pessoa transformada hoje. Obrigado porque eu sou feliz. Obrigado porque eu tenho uma família saudável. Porque você foi atrás de mim, você teve iniciativa e disposição para cuidar de mim. Ao vermos nossos discípulos com a vida transformada, andando em vitória, não existe coisa mais gostosa do que você ver Deus fazendo isso na vida das pessoas. Olha para o seu irmão, bota a mão no ombro dele e fala assim: Deus vai te dar muita alegria. Seus discípulos vão abraçar você, eles vão te agradecer tanto. Pode não ser fácil, mas é gratificante no final. O discipulado traz cura para a ferida da alma. O discipulado traz proteção, traz vitória contra o pecado. E o discipulado gera líderes da mais alta qualidade. Em novembro nós teremos uma programação, me dê mais 2 minutos só.
Em novembro nós teremos uma programação muito especial. Logo, logo nós vamos estar compartilhando isso com a igreja. Nós teremos o projeto Minha Esperança Brasil. O projeto Minha Esperança Brasil serão 3 programas de televisão que serão exibidos no mês de novembro. Dias 6, 7 e 8 de novembro. Quinta-feira, à noite, em horário nobre, pela TV Bandeirantes no Brasil todinho. Quinta-feira à noite, pastor Billy Graham, uma poderosa palavra de meia hora, com música de cantores brasileiros. Sexta-feira, o filho dele, um programa de meia hora, o Franklin Graham. E sábado, um filme de 1h30, um filme evangelístico, o Brasil todo vai assistir. E você sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos mobilizar nossas células e vamos convidar parentes não crentes, amigos não crentes, vizinhos não crentes para assistir o programa. E no final eles vão entregar a vida para Jesus e vão fazer sua célula multiplicar. Glória a Deus. A alegria não é pela multiplicação da sua célula. Nós nos alegramos muito com isso. A alegria é porque nós teremos uma das maiores colheitas de alma dos últimos tempos. Então, milhares de dólares estão sendo investidos nisso no Brasil. Por que eu estou falando nisso? É por causa do pastor Billy Graham. Billy Graham está com uma idade bem avançada. Ele é considerado por muitos como o evangelista do século. Talvez não exista nenhuma pessoa que tenha ganho tantas almas para Jesus como o Billy Graham. Milhares de milhares. Dizem que ele ganhou mais de 1 milhão de vidas para Jesus. O Billy Graham sabe o que é ganhar alma para Jesus. Mas veja o que o Billy Graham diz. Ele disse que custa 10% de esforço para se ganhar uma pessoa para Cristo. Porém, custa 90% de esforço fazer com que ela permaneça na fé. Então, nosso desafio não é somente de ganhar almas. Nosso grande desafio é cuidar das almas. E nós vamos cuidar bem, amém, queridos? Nós vamos cuidar bem. Eu creio que você vai chegar no céu, ou através do seu passaporte celestial, ou através do arrebatamento. Mas você vai chegar lá. E Jesus vai te receber, e vai te abraçar e vai dizer, obrigado, porque você cumpriu com a grande comissão. Você viveu fazendo discípulos. Nós temos um lema na nossa igreja. E o lema é, todo mundo discipulado. Todo discípulo, um líder compromissado. Vamos repetir? Todo mundo. Mais alto, seu irmão que está na sua frente ouvir. Agora, os que estão lá atrás, para quem está aqui na frente, de novo. Todo mundo discipulado. Todo discípulo, um líder compromissado. Por que nós falamos nisso? Primeiramente, todo mundo discipulado. Porque é isso que queima no coração de Deus. É a paixão por almas. Pessoas sendo ganhas e pessoas sendo bem cuidadas. E sabe, queridos, nós acreditamos que todo crente pode ser um líder. E que cada líder pode ser um discipulador. Que cada discipulador pode ser um pastor. Alguém que tem um coração pastoral para cuidar e para apacentar com excelência como Jesus fez. Todo mundo, um líder compromissado. Porque esse é o sonho de Deus. Ter filhos que são apaixonados por Ele. Pessoas apaixonadas por Jesus. Ganhando multidões para Jesus. E cuidando bem de cada uma delas.